Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula. Hoje o tema é Montesquieu. Espero que vocês estejam adaptados a esta metodologia. E caso não estejam, procure se adaptar. Logo vai passar e estaremos reunidos em sala de aula na modalidade presencial. Evidentemente, se vocês se esforçarem, vocês tirarão o melhor proveito nessa experiência do teletrabalho. Melhor intimidade com os meios de comunicação, melhor intimidade com as ferramentas tecnológicas. Isso tudo é aprendizado. Logo vai passar, estaremos na modalidade presencial, mas hoje estamos aqui corajosos e com bastante ânimo, com bastante vontade de estudar, tá bom? Então vamos começar. Nós iremos estudar Montesquieu após uma breve consideração sobre os três pensadores que nós estudamos na aula anterior: Hobbes, Locke e Rousseau. Nós estudamos na aula anterior, permita-me fazer essa breve consideração, tendo em vista que a aula está sendo gravada depois. E também para aquelas pessoas que não estavam presentes. Hobbes, como vocês sabem, é um pensador que tem uma metodologia muito parecida com os outros. Adota o estado de natureza e logo em seguida um pacto ou contrato. Hobbes fala de pacto. No aspecto hobbesiano, existe o estado de natureza, como foi explicado na aula anterior. É uma metodologia que coloca todos numa primeira posição, uma posição originária, como primitivos, enfim. E Hobbes imagina esse cenário. Porém, o cenário hobbesiano é um cenário de caos, um cenário onde o outro é rival do seu próprio semelhante. Daí a frase, famosa frase, tornou até um jingle na sua filosofia: o homem é lobo do homem. Nesse sentido, Hobbes propõe que essas pessoas irão abdicar dos seus direitos, abdicar da sua liberdade, principalmente da liberdade, em nome e detrimento da paz. Porque o que move para fazer esse pacto é o sentimento, é a vontade de autopreservação, de realmente se preservar, de não morrer. E para conseguir isso, para manter pelo menos a vida, eles abdicam da sua liberdade, abdicam dos seus direitos para conquistar a paz. Porém, eles instauram um Estado autoritário, um Estado autocrático, um Estado absolutista. Já Locke, outra perspectiva, totalmente antagônica à de Hobbes. Locke irá destacar o seu estado de natureza de maneira muito mais amena, de maneira muito mais sutil, se comparado ao estado de natureza hobbesiano. Locke irá dizer o seguinte: tem um primeiro momento, assim como Hobbes, porém, diferente da metodologia hobbesiana, o estado de natureza, ele apresenta-se através de tensões, pequenas tensões, conflitos, e para sanar, para cessar esses conflitos, o Estado interfere através de um consenso. As pessoas entram em consenso e o Estado, elas aderem a um contrato onde o Estado irá interferir e garantir, primeiramente, garantir, proteger e mediar conflitos, certo? Garantir e proteger direitos individuais e coletivos, como principalmente a propriedade. É muito forte a propriedade na perspectiva lockeana. Por quê? Porque ele é um liberal. Evidentemente que esse termo, o liberalismo, essa corrente, é lá para o século XVIII, XIX. Mas agora, os historiadores, os teóricos, falam, e como muito bem falou o Fábio na sala de aula, Hobbes é tido como um liberal clássico. Compõe um liberalismo clássico. Bem, dito isso, o Estado lockeano
consiste em proteger e garantir direitos como liberdade, igualdade, propriedade, vida e segurança. Os direitos básicos, direitos naturais. Tendo em vista que não vamos confundir direito natural, vamos abandonar a ideia que direito natural é associado à igreja, a Deus, a aspectos divinos. Agora estamos rompendo a uma cisão entre Estado e igreja. Temos então o Estado liberal. Já em Rousseau, irá divergir principalmente de Hobbes. Porque Rousseau, ele, na primeira posição, na posição do estado de natureza, ele irá dizer que o homem é um ser bom e sociável, que sempre está em sintonia, neste estado, em sintonia com a natureza. E a sociedade o corrompe. Também se tornou um jingle, se tornou quase que um eco na teoria de Rousseau, pelos estudantes. O homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas muitos não sabem interpretar. Parece que Rousseau está propondo um contrato, mas ele mesmo se contradiz. E não é assim. Diferente de Hobbes, sempre vão criticar Hobbes, né? Sempre vamos retornar para criticá-lo. É importante criticar o autoritarismo, é importante criticar o absolutismo. Mas é importante também destacar a sua intelectualidade. Ele pensou a sociedade, pensou a política. Bem, em Hobbes, nesse mecanicismo, nesse mecanicismo hobbesiano, quase que um instrumentalizado, onde as pessoas, ao abandonarem seus direitos, se subordinam à figura do ditador, instrumentaliza a vida, instrumentaliza a liberdade. Hobbes enxerga o homem como um ser, na sua origem, como um ser dado ao caos, um ser insociável, um ser que não há sociabilidade. Não há sociabilidade. Com isso, e aí temos o antagonismo, mais uma vez, com Rousseau. Com isso, Rousseau irá dizer o quê? Olha, temos o homem, como nós já mencionamos, em sintonia com a natureza. O homem é bom, o homem está em harmonia com a natureza, o homem produz, não acumula, só para sua subsistência, só para sua sobrevivência, ele vive em paz. O que acontece? A civilização chega a este pacato homem, esse pacato indivíduo que está no seu estado de natureza, respirando o ar puro, respirando esse clima bucólico. E ao chegar à civilização, ele se corrompe de fato. Porque a civilização é um artifício, é uma criação humana. É uma criação do homem ocidental. A sociedade é uma criação. A sociedade não nasce do nada. A sociedade requer organização, leis, procedimentos, enfim. E é um artifício. Então, diante desse artificialismo, o homem se vê e se enxerga na obrigação de mudar. E ao mudar, aí onde está a corrupção. E ao mudar, ele percebe outros valores, ele adota outros valores, como o acúmulo de bens. Daí surge a desigualdade. Então, não é que o homem simplesmente é fruto do seu meio. Não. O que produz a corrupção humana é justamente aquilo que o próprio homem criou, que é a civilização, que é a ânsia do ter. Como minimizar isso? Aí então Rousseau lança a ideia de democracia. Propõe um contrato social onde as pessoas, pela vontade geral,
abdicam do seu egoísmo, abdicam da sua gana por ter, por possuir, por estar sempre, sabe, em disputa, dada a civilização. No primeiro estágio, não. E ele propõe, olha, então vamos entrar em um acordo, vamos em um contrato. Mas o contrato é movido pela vontade do geral, pela vontade do povo. E dito vontade geral, deve atender o bem comum. Então, deve atender o bem comum. É abdicar do meu egoísmo, abdicar desta ânsia de acúmulo, né? Enfim, materialismo, de artificialismo, e eu irei abandonar o meu individualismo para assim propor, através do voto direto, e aí então há uma distinção que depois nós vamos mencionar, através do voto direto, o bem coletivo, em nome da coletividade. Diferente da democracia ateniense, aqui Rousseau preza também pela liberdade e não distinção das pessoas. Já na democracia ateniense, mais uma vez o Fábio contribuiu, os gregos irão propor uma democracia aristocrática. Uma democracia que poucos votam, os ricos votam, e homens, os anciãos, as pessoas, os intelectuais, os filósofos, entende? Enfim, os pensadores desta época, né? E homens, mulheres, classe baixa, vamos dizer assim, a plebe, ela está excluída, escravos, ela está excluída desse cenário político, diferentemente do que Rousseau propõe. Bem, sobre o voto direto e indireto. Existem duas formas de democracia. Democracia, Bob vai falar que 3 formas, mas enfim, isso fica um assunto para outro momento. E aqui já percebemos a terceira forma, mas enfim. A democracia direta e a representativa. Temos a representativa e a direta. O que é representativa? A representativa, nós votamos em 4 anos. Esse ano, por exemplo, nós sairemos das nossas casas e votaremos em determinado candidato. Se você for maior de 18 anos, é obrigatório. Se não, não é obrigatório, você não deve ir. É uma contradição ser obrigatório? É, mas não vem ao caso questionar isso agora. Bem, e quanto à direta? O voto direto é onde eu participo diretamente das decisões que impactarão a coletividade. Temos como exemplo, por que não daria certo o voto direto, somente o voto direto, eu mesmo me representar, somente esse estilo aqui no Brasil? Porque a dimensão do país é muito complexa. Rousseau propõe no seu contrato social o voto direto, porque as pessoas a população nesse período tem um contingente muito menor. Estamos falando do século XVIII. Comparar a França do século XVIII para a França do século XXI, quadruplicou o número de pessoas. Então, o voto direto não dá. Imagine só, corrente decidindo, não dá certo. 30 mil pessoas, cerca de 30 mil pessoas tomando e opinando ao mesmo tempo, e não daria certo. Dá certo o voto direto com uma pequena quantidade de pessoas. Aí sim, pode se ter. Por exemplo, associação de bairros. Aí pode haver o voto direto, né, aberto até, se for possível, né, e a participação ativa da comunidade. Uma decisão de uma ação que vá impactar o bairro, né, enfim. A representação, temos o presidente como representante.
Então, nós elegemos para ele decidir em prol da coletividade, em prol do bem comum de todos, não somente daqueles que votaram nele. Bem, dito isso, nós temos no Brasil, e é isso que eu quero demonstrar agora para vocês, após ter falado sobre esses três pensadores, principalmente eu quero destacar agora Locke e Rousseau. Se você tiver a Constituição, acesse a Constituição da sua casa, do computador, enfim, abra um link ou no celular. Acesse agora o artigo 1º. No artigo 1º você vai encontrar em 2019, alterou o artigo 1º, pois propuseram a livre iniciativa. Certo? Propuseram a livre iniciativa. E isso temos expresso de maneira muito nítida o liberalismo. Não vem ao caso dizer se é clássico, se é moderno ou contemporâneo, né? Mas vamos deixar claro isso. O liberalismo, que é o quê? A liberdade do mercado. Ou seja, livre iniciativa. Tem onde eu trabalho. Você pegar o artigo 1º, temos aí a livre iniciativa no inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. No liberalismo, o Estado interfere minimamente na vida das pessoas e principalmente no mercado. Evidentemente, Adam Smith, por exemplo, vai falar que o Estado pode interferir, por exemplo, em produtos básicos como o pão. Óbvio, um pão a R$5, isso aí seria um absurdo, né? Então, não tem como. Poderia no Brasil interferir, o Estado poderia interferir no preço da gasolina? Lógico, pode sim. Ele tem a produção de petróleo nas mãos. Poderia interferir? Poderia. Basta querer. Bem, outro detalhe, e aí temos Locke, aí vamos dizer assim, então leram Locke para fazer a Constituição. Não, eu quero mostrar que a filosofia, contextualizar, né, intertextualizar com vocês através da Constituição, quero mostrar, através do texto de Locke, pode dar muitas contribuições, para a filosofia, para a Constituição. Então, filosofia e direito não é algo distante. Muitas pessoas falam, é só abstração, só conceito. Não, tem algo prático. Na própria lei nós estamos vendo agora os conceitos de Locke, por exemplo, né? Então, outro conceito devemos destacar é o de Rousseau. Acesse a sua Constituição. Por exemplo, continuando no artigo 1º, parágrafo único. Temos aí, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. E aí, o que vocês me dizem? É ou não é parecido com o que acabamos de discutir sobre democracia representativa e democracia direta? O poder emana do povo. Eis aí a vontade geral. Lembrando que na minha casa eu posso fazer o que eu bem entender, desde que eu não interfira na vida do outro, desde que eu não impacte negativamente na vida do outro. Agora, quando eu passo para o nível público, para a esfera pública, eu não posso fazer o que eu quiser. Eu não posso, assim, transformar o público como na minha casa. Não. Porque eu tenho que entender que existem normas, existem regras e leis que impactam e interferem, caso eu as descumpra, na vida do povo, das outras pessoas. Então vemos aí Rousseau. Mas professor aqui fala o seguinte, que pode ser votado, emana do povo, o poder emana do povo, através de representantes eleitos, ou diretamente. Como assim diretamente? Então vai lá no artigo 14. Estou acompanhando aqui também. Temos lá direitos políticos. A Yara deve assistir essa aula, né? Direitos políticos. Bem, temos as contribuições durante a aula, da Ellen, da Hilda,
da Letícia, todos falaram acerca disso, da Joyce, né? Todos falaram acerca, deram boas contribuições acerca desse tema. Bem, o artigo 14 diz o seguinte: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei. Nossa, como se parece muito, né? Parece com Rousseau, né? Olha aí, através do voto, sufrágio universal e livre, voto livre, e todo o voto é igual. Não há um voto supremo, um voto de Minerva. Não. A não ser que estejamos falando do Supremo Tribunal Federal. Aí sim, em caso de empate, há um voto de Minerva. Mas enfim, não estamos nessa discussão. No que diz respeito ao voto direto, temos 3 formas de vocês e de nós participarmos. Né? De nós participarmos. Temos o plebiscito. O que é o plebiscito? E aí as acadêmicas, né? As estudantes falaram, né? Se eu não me engano, não sei se foi a Hilda ou a Ellen. Eu não vou me lembrar agora, pessoal. Mas está registrada a contribuição de vocês. Eu fiquei muito feliz, por sinal. Bem, o que é o plebiscito? O plebiscito, antes de criar a lei, a comunidade é consultada, o povo é consultado. Por exemplo, temos uma lei, estamos pensando em legalizar a maconha. É claro que tem questões muito mais importantes que a maconha, como a própria desigualdade social, a fome, a falta de moradias. Mas as pessoas insistem nesses temas que, sinceramente, não. Olha, mas enfim. Tem questões mais importantes no Brasil. Agora, o que diz o plebiscito? O plebiscito, o governo ao propor plebiscito para discutir alguma questão antes mesmo de criar a lei. Né? Pode ser ter um projeto, mas a lei não é criada ainda. Então é uma discussão para saber, funciona como um termômetro, saber como é que está o impacto dessa discussão no povo, para consultar o povo. E aí você interfere diretamente também, né? Decide de maneira muito mais pontual do que a do representante, obviamente. Né? De tal modo que o representante irá representar o Brasil, né, como um todo. Nesse aspecto você irá se posicionar frente a algum problema. Bem, já o referendo, em 2005, quem tem mais de 30 anos, se não me engano foi a Hilda que falou, eu tenho 30 anos, a Ellen também, o Adalberto, enfim, dentre outros, Poliana, com certeza deve lembrar que no Brasil, nossos pais, nossos tios, avós saíram, foram às ruas, e foi uma votação muito expressiva, 125 milhões de pessoas. Foi a maior até agora. É uma votação estilo, né, com essa abordagem do referendo. Bem, qual foi a questão? A questão foi, com certeza vocês já estão falando aí, em 2005 foi sobre a polêmica do armamento, o porte da comercialização de armas. O Lucas falou também, se não me engano, sobre isso. Contribuiu. Tá? Então, a lei já estava criada, o porte de arma, a lei que fala sobre o porte de arma. É a Lei 10.826, de 2003, a lei. E somente em 2005 a comunidade foi consultada. Isso é um referendo, certo? É um referendo, tá? Sobre o Estatuto do Desarmamento, sobre essa questão da comercialização de armas de fogo no país.
referendando a favor, né, dando ok, pode ir contra a comercialização. Né? Bem, e a iniciativa popular? Como é que fica? A iniciativa popular, eu posso criar uma lei. Aliás, eu posso criar um projeto de lei. E aí sim, se aprovado pelos deputados, irá se tornar lei. Um exemplo. Eu instituo que haja que os homens vistam saias no mês de agosto. E eu quero que esse projeto se torne lei, vá para frente, que chegue lá no Congresso, na Câmara dos Deputados. Eu preciso de cerca de 1,5 milhão de votos. Então isso tem que ser a nível Brasil. Então eu tenho que promover um projeto, tenho que escrever, redigir um projeto e propor isso à Câmara de Deputados. Agora eu não posso chegar lá e protocolar. Não. Eu tenho que antes passar por toda uma votação e arrecadar cerca de 1,5 milhões, que é 1% da população. Hoje o Brasil ultrapassa os 200 milhões. Então, cheguei a essa marca. É complexo? É difícil? É, mas não é impossível. Se for de grande repercussão, não é impossível não. Eu posso sim criar um projeto de lei e levar para frente isso, com a colaboração, ainda mais com as redes sociais, que aí a notícia se espalha quase equiparada à velocidade da luz, né? Bem, sim, professor, mas não tem outra ação que o povo pode exercer a sua soberania popular? Pode sim, através de uma ação popular. Salvo engano, foi a Hilda também que perguntou qual a diferença, ou foi a Ellen que perguntou qual a diferença entre iniciativa e ação popular. Bem, eu até disseminei no grupo, divulguei no grupo, um vídeo da Advocacia Geral da União que fala sobre, de maneira muito breve, sobre a ação popular. A ação popular está no artigo 5º. Veja que tudo isso nós estamos falando, nossa professor, mas como os pensadores são atuais, né? Sim, é isso mesmo que eu quero que vocês percebam. Né? Isso tudo foi Rousseau, através das contribuições dos contratualistas. E já daqui a pouco vamos ver o Montesquieu. Quanto à ação popular, eu constato que determinado patrimônio público está sendo depredado. Eu constato que o prefeito está com a obra irregular. Eu constato que eu estou sendo lesado. E eu entro com uma ação popular. Né? Uma ação popular, claro, necessita de advogado, tem todo um... Eu tenho que ser assessorado. Né? Agora, qualquer pessoa pode entrar? Não qualquer pessoa. Eu tenho que estar regularmente de acordo com a lei. Ou seja, preciso ter o título, preciso estar quites com a justiça eleitoral. Né? Evidentemente, CPF, RG. Isso aí não precisa nem falar. Ser um cidadão. E ser cidadão é o quê? Votar. Estar sem dever nada perante a justiça. Tá. Continuando, dito isso, exposto isso, vocês estudarão esses remédios constitucionais quando vocês estiverem na disciplina de constitucional. Não se preocupe. Mas é claro, um passo à frente. É bom se manter. Tá bom? Bem, então, vamos continuar agora no artigo 2. Quero que vocês peguem o artigo 2. Eu também vou pegar aqui para acompanhar a leitura. O artigo 2 vai dizer o quê? Vamos lá. O artigo 2 irá dizer: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que tem a ver com Montesquieu isso? Tudo a ver. Simplesmente tudo a ver. Montesquieu
julgo que é um dos filósofos mais importantes da Idade Moderna para o direito, onde ele irá colocar freio no poder, colocar freio nos déspotas. Ah, mas a Inglaterra tem rei, tem rainha. Tem. Longévula, mais de 90 anos. Ela comanda alguma coisa? Não. Só em assuntos diplomáticos. Ela não opina em nada. Quem opina é o parlamento. Aí onde está? O regime parlamentarista, certo? O regime parlamentarista, onde os deputados, senadores, irão debater, irão discutir sobre as leis do país. Tá vendo? Então, vamos ver por que Montesquieu, olha, artigo 2, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O contexto, vocês lembram bem, é o da Revolução Francesa, da criação, da elaboração, da promulgação da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vimos aí Olympe de Gouges, que é uma feminista, né, uma das primeiras feministas, a também lutar por uma declaração da mulher e da cidadã. Infelizmente, ela foi assassinada, né, pelo Estado. Tá? Mas hoje, o nosso tema é sobre Montesquieu, como nós já discutimos na aula, mas para quem não assistiu, fica aqui as nossas contribuições. Então, Montesquieu, temos aí como principal ponto de discussão a tripartição dos poderes. Vamos dar relevância a uma de suas principais obras, que é do Espírito das Leis. Quais são as características que nós iremos abordar e os aspectos que vamos salientar durante a aula. Então, vamos falar sobre as formas de governo que Montesquieu expõe na obra, as 3 esferas do poder, o conceito de liberdade e onde surgem as leis. Haja vista que adianto que Montesquieu é um pensador muito lúcido, está muito afinado com o seu tempo, e ele irá dizer que, olha, as leis dependem do contexto, né? Depende do contexto. E fala até, inclusive, que deve-se analisar primeiro o povo para criar as leis. Bem, mas vamos, dentre outros aspectos, esses são os mais relevantes que vamos salientar na aula de hoje. Bem, nosso contexto histórico não se distancia muito da aula passada. Esses pensadores passaram pela mesma linha histórica, né? Viveram esse momento de muita luta, esse momento de transição entre a Idade Média, aí passando pelo Renascimento, e agora na Idade Moderna. Esses pensadores, eles têm uma repulsa muito grande com ideias autoritárias. Eles foram muito perseguidos no seu período, principalmente Rousseau, porque era de classe baixa, né? Vamos colocar assim. Menos privilegiado, não nasceu em berço de ouro, né? Já Montesquieu, Locke, Hobbes, eles eram da corte, né? Eles eram, vamos, um termo moderno para usar, um burguês, né? Bem, saíram da zona de conforto, vocês já sabem que Deus sai do pedestal, quem assume é o homem é o centro das atenções agora. Nesse período, Montesquieu irá ter o reinado que é o Luís XIV, que ele se autodenominou Rei Sol, ter o centro seja o legislativo, executivo e judiciário, é ele, entende? Então há muito conflito, é um déspota, não é um déspota esclarecido, não é um déspota esclarecido. Depois vamos saber o que é isso, um déspota esclarecido. Déspota vem de despotismo, né, de autoridade,
né? Autocracia, né? Uma monarquia, por exemplo, é um tipo de despotismo, né? Tá bom? Então, esses pensadores estavam muito afinados com o espírito do seu tempo. Né? Por isso que é iluminismo, de fato. É uma efervescência cultural, uma ebulição de ideias extraordinária. Né? O iluminismo irá iluminar, saindo das trevas, estamos entrando na luz de quê? Da razão. Né? Da razão. Agora, o homem é dono das próprias ideias, não é alguém que vai inspirá-lo, alguém externo, uma entidade. Não, ele mesmo irá propor. Então não estão preocupados com Deus. Eles, inclusive, apresentam sempre continuamente a tolerância religiosa. Olha, você tem sua religião, você pode seguir, eu também vou lá, eu sou católico. Eu vou, Montesquieu era, né, católico. Mas grande parte dos modernos eram protestantes devido a essa a reforma e às reformas calvinista, luterana, anglicana, enfim. Mas vamos separar as coisas. Eu estou discutindo, vamos separar. É um dado de fé, então não tem por que eu ficar insistindo nisso. Então há muitas transições, há inclusive transição na arte. Do barroco passa a ser o rococó, enfim, a França agora é o grande centro cultural. Devido ao iluminismo, o período de Montesquieu esteve vivo foi de grande produção científica. Então, essa escola de pensamento, o iluminismo, questiona tudo. Né? Evidentemente, não é um ceticismo, não chega a ser. Porém, há um questionamento crítico. Não aceita determinada proposição, determinada ideia, determinada lei de goela abaixo. Não, eles criticam as instituições, criticam as ações, criticam os costumes, criticam a tradição, criticam as decisões dos governos. Eles não aceitam. É uma forma de fato de se posicionar. É um estilo de vida. Você pode ter um estilo apático, um estilo que não questiona sobre nada, que de fato é tácito. E aceitar a opinião, a ordem dos outros. Agora você pode ter um espírito crítico, de questionamento, de audácia, sabe? De uma postura mais firme no que diz respeito a essas ideias, as ideias autoritárias, né? A, a moralidade, ao moralismo, que critica, que julga tudo. Você pode ter um posicionamento crítico. E é essa a intenção neste período. Tá? Podemos acolher muitas contribuições desses autores para hoje, para a nossa prática diária. Bem, um pensador cientista desse período, teoria da relatividade, Isaac Newton. Se pude ver mais além dos demais, foi porque me pus de pé nos ombros de gigante. Olha, de um gigante. Isso aqui é fantástico, né? Poder reconhecer quem pensou e contribuiu, deixou um legado para a humanidade. Se hoje existem cientistas, se hoje existem físicos, esses físicos se colocaram no ombro de um gigante chamado Isaac Newton, de um gigante chamado Einstein, de um gigante chamado Copérnico, Galileu. Se hoje existe filosofia e eu estou falando sobre filosofia, é porque eu me pus em ombros de gigantes como Locke, Hobbes, Rousseau, Descartes, Aristóteles, Platão, Grocio, Samuel Pufendorf. Então, esses pensadores contribuíram de maneira significativa para nós, para a filosofia. Então, é muito bonita essa frase de Isaac Newton, de reconhecer ele sendo um gênio, reconhecer que antes dele teve pessoas que pensaram para ele chegar e construir a sua teoria, a sua filosofia. Muito
Muito fantástico. Essa humildade, né? Bem, então temos a igreja, que vai perdendo força. Temos Martinho Lutero. Você é sabido por você, não vamos nos alongar. Temos a pré-revolução francesa, é ótimo. Pré-revolução, que é meio que o Renascimento, ali já respirando a Revolução Francesa. Forte injustiça social, já uma ebulição de pensamento na Inglaterra, até chegar à França. E a arte é o rococó. Montesquieu, ele escreve o seu livro em 1948, é censurado, né, seus livros, muitos nesse período foram censurados. Ah, não chegou e publicou, não. É como hoje, você pode publicar online, pode falar mal de qualquer pessoa, entre aspas, vamos colocar assim, né? Ou seja, eu estava lendo um livro recentemente que explica o atual governo e fala, realmente, não poupa críticas. Entende? Não é chegar e falar, criticar o governo, não. Existe toda uma, uma questão de censura, existe o censor. Isso é bem ditatorial mesmo, né? Então, sofreram muitos pensadores por terem suas ideias cerceadas. Temos agora Montesquieu. O que vocês entendem por espírito? Espírito. O que vocês entendem por espírito? Na aula nós falamos. O que vocês entendem por espírito? Um corpo sem espírito é um cadáver. Uma sociedade sem leis é também um cadáver. Ou com leis caducas, leis que agridem a minoria, leis que agridem direitos. É um absurdo. E gera realmente um clima de podridão. Porque é isso que o espírito, o título, só do título a gente dá para falar a noite inteira. Porque o título é muito. Eu acho muito bonito esse título. O espírito das leis. A lei tem um espírito? Tem. A lei tem um espírito. Um espírito de mudança, um espírito de respeito, um espírito de liberdade, um espírito que, de fato, alimenta-se com os movimentos sociais, alimenta-se com as mudanças sociais, com as mudanças da sociedade. Interessante pensarmos isso, né? Interessante percebermos em 1988 que nem não passava pela cabeça ter o casamento civil entre homens e mulheres do mesmo sexo. Ou até mesmo a divisão de bens em caso de divórcio de pessoas do mesmo sexo. Ou em caso de falecimento de um dos parceiros, de um dos cônjuges, eles herdarem. Entende isso? O direito civil brasileiro mudou muito e evoluiu. Que bom que evoluiu. Não pensávamos, então, uma lei em 2005, até 2005, as mulheres não tinham quem buscar socorro. Não tinha uma delegacia especializada da mulher. Em 2006, com a Lei Maria da Penha, houve a lei e um amparo às mulheres que sofrem abuso e violência doméstica. Percebe como é um espírito de fato que vai mudando, que com o tempo ele olha o tempo e ele se molda de acordo com a sociedade da época, de acordo com o clima da sociedade. Ele não é estático, ele é um movimento, é um sopro. Espírito é sopro, é ânimo, né? Alma, uma linguagem mais antiga, alma é o quê? Vem do latim, anima, latim, né? Ânimo. Anima, rapaz, te anima. Tá sem alma, tá sem vida. Pessoa que não é animada é uma pessoa que está cabisbaixa, que está moribunda, né?
é uma pessoa animada, é uma pessoa que tem espírito vivo, um espírito que está realmente pulsando vida. E a lei tem que pulsar a vida. Daí o espírito das leis. Eu gosto muito. Eu me peguei vendo e executando esses slides, elaborando esses slides, e me peguei vendo, passei aqui uns 10 minutos olhando, observando essa imagem que eu busquei na internet, vi, mas o título e a justiça atrás, a luz atrás da justiça, como se realmente uma iluminação, né? A imagem é muito bonito isso, onde a lei realmente ilumina, dá luz, garante direitos, né? E também rege, institui, estabelece obrigações. O espírito da Constituição, por exemplo, é um espírito de mudança também. Existem leis, cláusulas pétreas, sim. Vida e liberdade, por exemplo. Agora, ela mesma dá a entender que pode ser alterada através de emendas constitucionais. Então, o espírito é a mudança. Recentemente mudamos a lei. Outra lei foi mudada, que é a Lei K.O., que agora homofobia é crime. Entende isso? Como a lei é bonita, é fantástica. E se você se diz não racista, antirracista, que não é preconceituoso, e discrimina o gay, e discrimina o homossexual, você não pode dizer que não é racista. Está no mesmo nível. Você não pode dizer que também não é racista e bate na sua mulher. Agride. Isso é uma contradição. Entende? Então não dá para conciliar as duas posições. Não dá contradição. Né? Então, só para que vocês pensem, né, e reflitam sobre o título, o espírito das leis. E que vocês, no decurso da vida, no percurso da vida, no percurso dos estudos, das leituras, vocês percebam e mudem. Mudem. Mudem sempre. Evoluam. Se transformem. Se permitem mudar. Né? A mudança é fundamental. Fundamental. Inclusive para as leis. Né? Bem, estrutura e principais temas da obra do Espírito das Leis. O Espírito das Leis. A visão é essencialmente racionalista, o Espírito das Leis. Ela se caracteriza pela busca de equilíbrio entre a autoridade do poder e a liberdade do cidadão, para que ninguém possa abusar da autoridade. E é interessante, nós discutimos um longo tempo da aula sobre o pensamento. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder detenha o poder. O próprio poder limita o poder. Daí a separação entre poder legislativo, poder executivo e judiciário. Nós vimos no artigo 2º, e aí temos a presença de Montesquieu, onde ele irá distribuir os três poderes. Não mais haverá a figura de um déspota que irá ultrapassar, irá aniquilar estes poderes, ou até mesmo não irá ouvi-los. Não.
O legislativo, ele cria leis, planeja leis, cria leis. O executivo, de acordo com o espírito, já falamos, da sociedade. O executivo, ele executa tais leis. E o judiciário, ele julga, ele interpreta essas leis. Então, o próprio poder limita o poder. Há uma conjugação onde, de tal modo que o legislativo não pode interferir no executivo e no judiciário. Eles se respeitam. Eles se respeitam e executam o seu papel na sociedade. O seu papel. Por exemplo, nós estamos vivendo um período de um clima tóxico, né? Um vírus avassalador. Os Estados Unidos ultrapassa 200 mil mortes. É algo aterrorizador. A gripe espanhola, em 1918, morreram 20 milhões de pessoas. Evidentemente, com a tecnologia que temos, não irá chegar a esse número. É claro, nem perto. Vamos parar por aqui. Vamos pensar positivo que os cientistas irão encontrar a cura. Agora veja bem, o executivo, na pessoa seja do governador, presidente ou prefeito, não pode agir contra as autoridades mundiais, porque está visando o bem comum. Esse auxílio que é emergencial. A palavra já diz. Não há o que explicar. É para ontem. Tem famílias passando necessidade. Famílias passando fome. Então, como um governante pode dormir vendo o seu povo, que o elegeu, passar necessidade? Morrer à míngua? Quando ele não faz nada, ele age por omissão. O crime é de omissão. Você, por exemplo, está na sua casa e ouve o seu vizinho espancando a esposa e você não faz nada, você é culpado. Você é cúmplice. Você ouviu. Você age por omissão. Você pode até dizer, se perguntar, não, eu não ouvi nada não. Mas um juiz não vai te perdoar, que é a consciência. Continuando. Para explicar que cada cada poder, legislativo, executivo e judiciário, tem a sua atribuição. E ao não agir, ele age por omissão, crime, ou até mesmo ao ultrapassar a sua alçada, a sua função, eles também estão cometendo crime. Não pode. Né? De forma alguma, um presidente pode criar lei, ou pode um judiciário criar leis. Não. Ele cria a lei, o legislativo, o judiciário, ele pode ponderar. Ele pode ponderar, interpretar, analisar, não criar. E sobre essa outra frase, lei é a relação necessária que deriva da natureza das coisas. A lei é a relação necessária que deriva da natureza das coisas. Gravem bem.
Bem, o próprio poder deve limitar o poder. Tem como base a virtude, isto é, a virtude como aquela disposição moral. Isso é na democracia. O que quer dizer isso? Olha, Montesquieu, ele irá pesquisar, irá ver com seu binóculo genial que na história da humanidade houve três grandes sistemas de políticos, três regimes políticos. O primeiro é a democracia aristocrática, lá na Grécia. O segundo, a monarquia, aí dezenas de países monarcas. E a tirania, o despotismo. O despotismo pode ser um monarca, um governante que mantém o princípio pelo princípio do medo. Por exemplo, no Brasil houve Dom Pedro I. Ele criou inclusive um poder moderador. Um poder moderador. Existe o legislativo? Existia. Mas quem dava a canetada era ele. É o poder moderador. Houve várias revoltas e foi realmente um período um tanto despótico dele. E tem uns outros líderes mais severos, como Hitler, Mussolini, Stalin. Temos a ditadura aqui, a Era Vargas, por exemplo. São líderes despóticos que agem pelo medo. Montesquieu acreditava na razão, que a razão e o progresso caminhavam rumo ao desenvolvimento humano, mas era necessário haver uma teoria da liberdade para coordenar esse processo. É diferente do despotismo esclarecido. Só tem um agora? Tem 21. Eu abri aqui diferente. Bem, a monarquia é o governo que é apenas uma pessoa, como nós já vimos. A monarquia é regida pelo princípio da honra. Bem, revisando. O despotismo é a forma de governo que o governante se coloca acima das leis, governando de forma absoluta. Por isso, o seu princípio é baseado no medo. Ah, professor, então a ditadura é um tipo de despotismo? Sim, a ditadura é um tipo de despotismo. Nesse caso, consiste no absolutismo. Não é um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Vamos ver quando estudarmos Immanuel Kant. Aí eu explico melhor o que é um déspota esclarecido. Mas pela palavra, déspota esclarecido. Ele é um monarca, ele exerce autoridade, tem a sua autoridade, tem um princípio como honra, tem. Mas o seu absolutismo não é total. Ele é dado ao diálogo. Ele é dado à liberdade dos outros se expressarem também e até mesmo discordarem dele. Ele é dado à tolerância de credo. Ele é dado a ideias plurais. Né? Ele não tem ideias fixas. Né? Então isso é o despotismo esclarecido. Na história da humanidade teve alguns líderes assim, alguns monarcas? Sim, tem sim. Vamos ver quando estudarmos Immanuel Kant. Mas você já pode ir procurando aí, tá bom? Então, a república é outra forma de governo que ele destaca, como vimos. E aí temos a república democrática. Espera aí, professor. Existe outro tipo de república que não seja democrática? Tem. Uma república aristocrática. Na China, por exemplo, diz que lá no papel tem lá. E se você colocar aí e pesquisar China, vai aparecer República da China. É uma democracia? Não, não é uma democracia. Lá o regime é unipartidário. Numa democracia existe a liberdade, inclusive, da criação de partidos. Aqui no Brasil, por exemplo. A China não é nem toda república é uma democracia. É só porque é república, o significado é res pública. Res pública, certo? Res significa o quê? Coisa pública, né? Então a coisa pública, república.
Então não significa dizer que é uma democracia, certo? Então muito cuidado com isso. É uma república. Aí você tem que perguntar, qual é o sistema de governo? Ah, república. Não, peraí, qual é o sistema de governo? É uma república o quê? Democrática? Aristocrática? É uma república que adota um pensamento comunista, como a China, o socialismo? Lá, que comanda o primeiro-ministro, tem outros primeiros vice-primeiro-ministros, né? O Japão tem um imperador, que é mais para assuntos diplomáticos, né? E tem o primeiro-ministro. Entende? Então, cuidado com isso, com essa diferenciação. Você pode pesquisar, fazer uma pesquisa, e quem sabe não é uma atividade para a nossa segunda unidade, né? Fazer uma tabela aí, um quadro sinótico sobre os países que são despóticos, os países que são, na atualidade, que são democráticos, qual o estilo de democracia. Seria uma boa pesquisa e para conhecimento também, não falarmos aí quando formos perguntados qual o estilo de governo de determinado país, não ficarmos com dúvidas, né? Bem, continuando. Temos aqui uma síntese do que nós falamos no slide anterior, nos slides anteriores. Eu elaboro as leis, temos o legislativo. Eu aplico as leis, temos o judiciário. 8 minutos para acabar a aula, vamos correr um pouquinho. Eu administro as leis, o executivo. Percebe? Com isso, podemos decidir qual forma de governo ao longo da história e sobre qual e quais, né? Os deveres ou direitos. Então, o que Montesquieu vai falar? Ele escreve o seguinte: não se deve, de modo algum, estatuir pelas leis divinas o que deve sê-lo pelas leis humanas, nem regulamentar pelas leis humanas o que deve ser feito pelas leis divinas. Percebe a separação? Não mais é o direito natural. Tem um direito natural? Tem. Ele deve ser alterado pelas leis humanas? Não. Direito natural à vida deve ser preservado. A liberdade, por isso que ele é contra a escravidão. O homem modificou um direito natural. Ele escravizou o seu semelhante. E Montesquieu é contra. Ele modificou a lei natural. Por isso que ele fala, leis humanas não podem modificar leis naturais. Leis humanas não podem modificar leis naturais, sejam elas divinas ou não, como vocês preferirem seguir. Nós explicamos que existe uma doutrina que prega o direito natural voltado para as ideias divinas, e outra que prega o Gogrócio e Samuel Pumfdorf, que prega o direito natural voltado para a natureza, dado, né? É um dado real aí, né? Então Montesquieu vai dizer, olha, não vamos interferir nas leis naturais. Liberdade, igualdade, direito à alimentação, direito à moradia, isso é um direito natural. Ninguém deve ficar ao relento. Então não se deve. O que Montesquieu vai falar? Existem em cada estado 3 tipos de poder. Poder legislativo, poder executivo, das coisas... Olha só, isso aí extraído do livro. Então ele não fala de judiciário. Ele fala de quê? Das coisas que emendem do direito das gentes. O que é direito das gentes? O direito internacional. É a questão do vocabulário, é um pouco arcaico, é claro, dado a sua época. Direito internacional é algo bem contemporâneo. E o poder executivo daqueles que dependem do direito civil. Veja as 3 modalidades de governo aí, né? Direito civil. Então, nesse esquema que nós propomos, nós percebemos o governo, nós percebemos, melhor dizendo, os 3 poderes em inter-relação, né? Independentes e harmônicos, né? São independentes, cada um está no seu setor. Então, Montesquieu é um autor de uma teoria das teorias políticas mais interessantes do Estado moderno. A divisão funcional. Cada um exerce sua função. E vocês estão estudando para serem, né, nesta esfera aqui. Nesta esfera. O que não impede de você se candidatar também futuramente, né?
se candidatar. Nessa esfera não, nessa esfera é o legislativo. O que não impede você se candidatar a um deputado, né? E propor leis. O que não impede de você ser um prefeito ou um no futuro. Mas nós estamos nessa esfera, nesse cenário, no cenário judiciário. Bem, e aqui, evidentemente, nós já vimos, executivo executa, legislativo legisla, ou seja, elabora e aprova as leis, e o judiciário aplica e julga a aplicabilidade das leis. O que significa isso? Eu sei que para propor um conceito de liberdade, e nós extraímos esse trecho do capítulo 6 do livro dele, O Espírito das Leis. Ele diz que a política, a liberdade política em um cidadão é esta tranquilidade de espírito que provém da opinião que tal um tem sobre a sua segurança. E para que se tenha esta liberdade, é preciso que o governo seja tal que um cidadão não possa temer outro cidadão. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura do poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Olha só. Quando na mesma pessoa, ou seja, um déspota, na mesma pessoa, no corpo de magistratura, nos juízes, em intelectuais ou até mesmo em governantes, em corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, ou seja, centralizado, não existe liberdade. Porque se pode temer que o mesmo monarca, o mesmo senador, crie leis tirânicas, pode executá-las tiranicamente. Por isso que o poder deve limitar o próprio poder. Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo. Veja que ele não cita judiciário, ele cita o poder de julgar e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade do cidadão seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Veja que brilhantismo, né? Que fineza no argumentar. Se existe unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse os três poderes. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo dos principais ou dos nobres ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas, as disputas entre os particulares. Pause o vídeo, leia, releia, grave isso no teu espírito, porque é uma oração isso aqui. Funciona como uma oração. É muito lindo saber que no nosso Brasil temos algo muito, muito parecido. Né? E estamos no século XVIII aqui estudando e voltando ao século XXI, indo adiante, no século XXI nós temos nossa Constituição que expressa de maneira tão brilhante isso, né? Liberdade é tudo aquilo que a lei nos permite. Preste atenção. Liberdade é tudo aquilo que a lei nos permite. Nas nossas relações de direitos e deveres, organizam-se todas as nossas noções de liberdade. A liberdade de expressão é um direito absoluto no Brasil.
mas não podemos falar o que quisermos. Podemos atentar contra a honra, contra a imagem de determinada pessoa, se falarmos o que quisermos. Então, liberdade de expressão não é falar o que quiser. Ah, eu sou livre, mas peraí. Você é livre na medida que não interfere, que não machuca, que não viola a liberdade do outro. Que direitos são esses que você pode violar outras pessoas, né? Cercear outras pessoas, podar outras pessoas e você vai ficar ileso. Tá entendendo? Então não existem leis justas ou injustas, mas leis, isso é a interpretação de Montesquieu. Não existem leis justas ou injustas, mas leis mais ou menos adequadas a um povo, uma época ou uma região. Assim, a liberdade só é garantida se todos respeitarem e compreenderem a importância das leis. A liberdade é garantida se todos respeitarem e compreenderem a importância das leis. Onde surgem as leis? Para Montesquieu, a lei é a criação dos limites entre o direito. A lei é a criação dos limites entre o direito dos povos. E aí, para falar de direito internacional. Nessa época, como nós já falamos, direito das gentes. A lei é a garantia da liberdade da cidadania. A lei é a separação e independência entre os poderes. É uma condição, são condições fundamentais para que os cidadãos possam exercer sua liberdade. A interdependência dos poderes. São independentes e harmônicos. Eles dialogam entre si, mas são independentes. As relações são necessárias entre fenômenos. Aliás, as leis são necessárias, são relações necessárias entre os fenômenos. Lembra lá do slide que eu disse, grava essa frase, onde eu disse que as leis são necessidades, são que fazem parte das coisas? E aí eu vou citar agora um exemplo que eu já mencionei, por exemplo, a fome. O corpo precisa, é uma lei fisiológica. O corpo precisa de comida. O corpo precisa de água. O corpo necessita de um abrigo. O corpo necessita de segurança. São leis. Leis naturais. Imagine você aí, sem o que você tem hoje. Faça esse exercício. Sem esse ventilador, sem essa sua mesa de estudo, sem seu computador, celular, sem nada que você tem hoje. Alguém chegar na sua casa e tirar tudo, tirar você de casa e te isolar e fazer com que você não possua mais nada. Você sobreviveria? Então, as leis são relações necessárias entre fenômenos. Olha, cada sociedade é a relação recíproca entre diversas partes e diversas leis. Montesquieu mostra a necessidade de estudar o contexto que as leis estão inseridas. Ele critica o justnaturalismo, os justnaturalistas como Hugo Grosso, que nós já estudamos, e Samuel Pufendorf, que nós não estudamos, mas fica a dica para estudar. Está no livro de Bittar também. Se assemelha muito com Hugo Grosso. O homem não se realiza sozinho. Se realiza em sociedade. Só podemos completar nossa natureza na medida que construímos, olha só podemos completar nossa natureza na medida que construímos com os outros a cultura. E só podemos fazer isso se formos livres. Mas liberdade não é fazer o que quiser. Liberdade é entender a lei e sua importância.
E principalmente, entendendo a liberdade como a capacidade de escolher, de discernir, de sopesar. Podemos possuir liberdade civil, fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Sair na rua agora é uma proibição. Então não saia. E em nada ser constrangido em fazer aquilo que a lei não determina. Podemos possuir liberdade civil, fazer tudo aquilo que a lei não proíba, e em nada ser constrangido em fazer aquilo que a lei não determina. Se a lei não determina, eu posso fazer. E em nada ser constrangido em fazer aquilo que a lei não determina. A lei não determina o estilo de roupa que eu tenho que vestir. Já no caso de um juiz, a lei determina. Ele segue um regimento. Tem que vestir a sua beca lá, a sua toga. Entende? Onde surgem as leis? Onde surgem as leis? Liberdade de discernir o certo do errado. A constituição da moralidade é outra forma de ser livre. A liberdade de Montesquieu consiste em não interferir na moralidade de ninguém. Eu não posso interferir na moralidade de ninguém, desde que não afete o público. Desde que não afete o público. Então, chegamos à seguinte conclusão. Liberdade é querer fazer determinada ação. Correto? Isso. Muito bem. Caso eu não queira fazer, serei constrangido pela lei. Liberdade é querer fazer determinada ação. Caso eu não queira fazer, serei constrangido pela lei. Devemos obedecer leis absurdas? Devemos obedecer leis absurdas? É um questionamento que eu deixo para vocês. Posso dar um exemplo? Não. Aí eu deixo para vocês pensarem. Então, eu interrompi no slide anterior. O poder deve limitar o poder? Como fazer isso? Nós falamos durante toda a aula. E será que, diante de leis absurdas, nós devemos realizar tais leis? Temos agora, então, o nosso referencial teórico, que nós estudamos para elaborar essas aulas, enfim. Tá? Então, espero que vocês estudem o capítulo proposto por Bittar, no livro em PDF, Curso de Filosofia Política. E passem agora a olhar as leis com uma perspectiva filosófica, que com certeza vocês serão felizes nas interpretações, tendo em vista a contribuição genuína que a filosofia trouxe à Constituição e às leis brasileiras. Forte abraço. Lembre-se, se beber não dirija, previna-se. Na atual circunstância, a melhor prevenção é não sair de casa. Um abraço, gente. Até mais. Um detalhe. Esqueci de mencionar. A Jussara participou. A Andressa participou. A Andressa Gonçalves. A Andressa Nogueira, se eu não me engano. Quem mais? Acho que só isso. Foram essas pessoas que participaram. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, tá? Me perdoe, mas próxima aula eu prometo não esquecer o nome de ninguém.
tá bom? Então fica registrado a colaboração de vocês, independentemente de eu ter citado o nome ou não. Parabéns, pessoal. É assim que eu quero ver no presencial. Vocês estão melhores na distância do que no presencial. Como é que pode, tá? Então, mais uma vez, coragem.